Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo a mais uma aula de comandos elétricos. Aqui com você o professor Jackson Oliveira e vamos juntos aqui adentrar por mais conhecimentos nessa área no ramo da elétrica industrial. Nas últimas 3 aulas a gente teve uma introdução aos principais componentes que a gente pode estar usando em um quadro de comandos elétricos. Mas é certeza que existem vários outros componentes que a gente vai estar estudando aí no decorrer das aulas. É importante também que antes que chegue em demonstrações práticas e até mesmo em suas aulas práticas, a gente consiga se tornar cada vez mais familiarizado com o ambiente onde a gente pode desenvolver as práticas de comandos elétricos. Então, em nossa aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais das partes específicas que eu posso estar encontrando na estrutura de um quadro de comandos elétricos industriais. Perfeito? Então, vamos virar a câmera para conhecer um chassi padrão de um quadro de comando elétrico. Olha só, aqui nós temos o chassi de um dos quadros de comandos elétricos, no caso o quadro 10, aqui da Centec Cursos. E aí, nesse chassi, vamos fazer uma breve apresentação para que você consiga visualizar o que compõe esse nosso chassi. É importante, primeiramente, vamos fazendo enumerações. Vou colocar aqui como número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Dividir esse chassi aqui em 5 partes, tá? Inicialmente, número 1, toda essa parte laranja aqui, toda essa parte laranja é onde você vai estar montando o seu quadro. Aqui é especificamente o chassi. É nesse chassi que você vai estar fixando os seus componentes, fixando os materiais e até mesmo esse chassi ele é móvel, pode ser retirado e colocado nos quadros elétricos, ok? Então aqui você consegue tirar medidas, realizar especificações de layouts, especificar quais componentes você vai colocar aqui. Aqui no chassi você pode estar colocando layouts diferentes de acordo com o tipo de montagem e com a aplicação. Tá? Então é importante demais ter esse conhecimento. Obviamente que o chassi pode vir em tamanhos diferentes para que você possa se adaptar ao tipo de quadro que você está utilizando. Temos aqui também o trilho DIN. Esse trilho DIN, que a peça ela pode ser vendida em tamanho maior e você pode cortar ela para caber no layout do seu quadro. O trilho DIN ele vai ser responsável por fazer a captação, o suporte, de todos os dispositivos elétricos que vão estar presentes nesse quadro. A grande maioria de disjuntores, relés, grande maioria de contatores, dispositivos aplicados a quadro elétrico vão ser compatíveis com esse trilho de fixação. Então, aqui a gente pode estar colocando qualquer tipo de componente que seja compatível com o padrão DIN, com um trilho DIN. Temos aqui também as nossas canaletas, que têm a responsabilidade de abrigar os condutores, embutir os condutores, além disso, de melhorar a organização, a estética e até por questões de segurança do nosso quadro, a gente tem que embutir os condutores, tem que melhorar as conexões, organizar melhor. E tudo isso é feito através das canaletas. Você, obviamente, pode comprar ela em diversos tipos de tamanho, tá? Com, vamos dizer assim, com uma espessura maior, mais fina, dependendo da aplicação. E, obviamente, todas essas canaletas, elas vêm com a tampa, para você poder fechar. E aí, ao invés das canaletas, você, obviamente, pode comprar ela em diversos tipos de tamanho, tá? Com, vamos dizer assim, com uma espessura maior, mais fina, dependendo da aplicação. E, obviamente, todas essas canaletas, elas vêm com a tampa, para você poder fechar e aí ter a opção de seus fios ficarem realmente embutidos. Como aqui é um painel didático, a gente não precisa estar fechando toda a vida que vai utilizar. Basta deixar assim e dá super certo. Note que a canaleta ela é furadinha aqui, nas laterais, onde você pode estar colocando o condutor para ter acesso até o dispositivo. Aqui em nosso quadro, temos um padrão onde é a nossa régua de bornes. Os bornes do quadro são os responsáveis por fazer a conexão do meio externo com o meio interno do nosso quadro. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 tipos de borne. Nós temos os bornes de aperto, que seriam esses aqui, tá? Onde para que você possa fazer a fixação do fio, você tem que vir aqui
com a chave, girar no sentido anti-horário, horário para apertar, tá? Aquele borne que a gente já conhece, aqui eu tenho 3. Nesse caso aqui, eles são específicos para a alimentação do quadro. E temos os bornes de pressão, ó. Você vem com a chave, pressiona nessa parte laranja do borne, ele libera a trava e aqui você coloca o condutor e depois solta. Com a soltura da pressão, eu vou ter o encaixe do condutor com a parte interna do borne, fazendo esse contato aqui, certo? Então aqui os bornes são importantes, além de para que você possa também montar o seu quadro numa bancada e levar esse quadro para, vamos colocar assim, no local final de aplicação. Então aqui nós temos um total de 24 bornes, 25 bornes com esse neutro aqui. Esses carinhas aqui, ó, tanto esse como esse daqui, não são bornes, são fixadores. Serve para você colocar tanto no começo como no fim da sua régua de borne, para que evite que os bornes fiquem moles, soltos, causando aí qualquer tipo de problema no quadro. É interessante frisar também, né, obviamente, como você já sabe, mas vamos fazer um teste com o multímetro, entender que os bornes, eles não oferecem resistência elétrica, né? Então, para saber se está tudo ok com o borne aí, basta fazer uma medição de continuidade. Então, por exemplo, o borne 15, vamos chamar aqui de entrada e saída, ó, tá? Ambos têm que estar sempre nesse padrão, dando aqui a nossa continuidade, né, mostrando uma baixa resistência, para que a gente saiba que realmente há a condução entre a parte de alimentação e a parte de saída de todos os bornes. E aí, por último, mas não menos importante, temos aqui em nosso quadro a disposição dos dispositivos de proteção, de acionamento, de controle, dispositivos voltados para automação. Tudo isso aqui faz parte da nossa linha de comandos elétricos. Tá? Então vamos entender que nós temos disjuntores, temos contactores, temos os nossos relés eletrônicos, tudo aquilo que é aplicado, que é estudado, certo? Para a aplicação de comandos elétricos. Então é muito importante que a gente tenha toda a noção e entenda como esse quadro funciona. Esse é o quadro padrão que vocês têm aqui em uma das unidades do Centec Cursos. Muitas vezes a disposição desse quadro depende muito do circuito, depende muito do layout, depende muito da aplicação. Você pode pegar quadros diferentes, nem sempre vão ser assim. Mas, professor, em um quadro desse do zero, eu estou pegando aqui esse quadro, eu nunca vi esse quadro funcionando. Quais são os principais pontos que eu tenho que observar? Por exemplo, nesse quadro aqui, tudo começa, vamos dizer assim, pela alimentação. Então eu estou percebendo, ó, que nesse chicote aqui de alimentação, eu estou alimentando esse quadro, e ele é um quadro trifásico, ó, ele recebe as 3 fases e um neutro aqui. Então eu tenho as 3 fases nos fios branco, preto e vermelho, e o neutro no fio azul, alimentando o meu quadro aqui. E toda essa alimentação, se você seguir essa fiação aqui, ó, ela vem para este disjuntor trifásico, tá? O nosso disjuntor geral. E só para nível de informação, na fase T, eu tenho um jump para o disjuntor monofásico, já aproveitando para poder fazer qualquer ligação monofásica que eu tenho aí. É importante também entender que neste quadro, todos os pontos que precisam do condutor de neutro, principalmente nos terminais A2 das bobinas das contactoras e nos terminais A2 das bobinas dos relés eletrônicos, já está feita a conexão, é o famoso neutro compartilhado. Pode olhar que os neutros aqui já estão conectados. Então, quando você se deparar com isso na sua aula prática, não se espante, porque já tem aí uma boa parte do serviço feito em relação à conexão dos neutros. Mas aí, Jackson, como é que eu sei que esses neutros estão ok? Como é que, por exemplo, eu posso validar que realmente aqui, ó, onde a chave de fenda está, que aqui eu tenho o neutro? É um simples teste, vamos fazer um teste com o multímetro aqui, ó. Vamos fazer uma verificação. Vou colocar aqui nosso multímetro na escala de tensão, certo? E aí você já vai pegando esse bizu, esse macete aí. Vou energizar o meu quadro está energizado. Aqui não tem nada de comando, não vai ligar nada, apenas eu energizei o quadro. Então, para você verificar, vamos alimentar aqui, ó, vamos verificar a medição do borne, tá? Ó. No borne de alimentação está chegando aí 366 volts, entre fase R e fase S, e entre fase R e fase T. E entre a fase T e a fase R, chega aí
364 volts. Uma média aí, a gente tem um pequeno afundamento da tensão, mas deve ser ou o nosso multímetro que não está marcando 100% a informação, ou qualquer tipo de afundamento de tensão que a gente possa ter no prédio aqui do estúdio. Novamente, se a gente medir entre fase e neutro, vou ter aí, ó, total de 209 volts, certo? Próximo de 210 volts. Mas aí, Jacques, como é que eu faço para saber se esse neutro aqui ele está presente em todos os terminais aqui que tem esse fiozinho azul? Basta que você deixe essa ponteira do multímetro aqui, ó, em um desses terminais e venha verificando isso, ó. E tem que dar o valor monofásico lá, certo? Basta você fazer essa medição e vir aqui certificando isso, perfeito? Aqui a gente pode estar em busca de um neutro rompido, certo? Se esse fio de neutro aqui, ó, imagina que esse fio aqui ele está danificado ou esse relé não está funcionando, pode ser falta de neutro. E aí, para verificar se o neutro está presente, ó, basta conectar um dos terminais em uma das fases e vir medindo o neutro aqui, ó, nesse formato. Então a gente já aprende a fazer um diagnóstico aí com o nosso alicate amperímetro na escala de tensão, verificando se está tudo ok com o neutro aqui. Aqui, eu esqueci de falar do relé térmico, né? Ele está aqui presente, eu nem passei por ele, nem falei, mas aqui o nosso relé de sobrecarga, o nosso relé térmico, figurinha carimbada aí em quadros de comando. Existe um componente novo aqui que a gente não viu nas aulas teóricas, a gente não viu na aula teórica, mas eu vou mostrar a vocês e vou verificar se vocês, vou dar a chance de vocês procurar aí depois da internet, verificar e me dizer o que é esse carinha aqui, certo? Que está presente tanto em cima dessa contactora, como em cima dessa e em cima dessa daqui, certo? Vou deixar vocês aí à vontade e depois, em um momento específico dessa aula, a gente vai responder o que é esse carinha, tá? Como curiosidade, como desafio aí, vamos tentar descobrir o que é isso engatado aqui em cima da nossa contactora. Vamos aproveitar o nosso quadro para realizar o teste de alguns componentes e até mesmo a identificação. E aí, vamos dar um foco inicial nos relés eletrônicos que temos aqui. E aí, vamos verificar que nesse quadro nós temos um relé falta e sequência de fase, tá? Um relé específico que a gente já estudou, já vimos que ele consegue identificar se há a ausência da fase, né, ou de qualquer uma das três fases que alimentam o quadro, e também se essas fases estão ou não na sequência. Então vamos verificar como podemos fazer um teste ou saber se esse relé está funcionando aqui em nosso quadro. O nosso relé RPW-FSF é este carinha aqui, ó, nosso relé da WEG. Ele tem um encaixe de pressão no trilhodinho, ó. Basta você pressionar ele para baixo e poder retirar, certo? Tá aqui o nosso relé. Aqui é o seu encaixe de impressão, ele tem essa mola. Quando você pressiona, essa mola ela tem essa deformação. Você consegue colocar ele tranquilamente no trilhodinho. Aqui seriam as especificações do nosso relé. Não sei se está aparecendo legal na câmera aí, mas eu já falei sobre ele na aula passada. Esse relé vai ter as opções de ajuste de porcentagem de variação, de tolerância, para saber se a fase já cai, rompeu ou não. É também o nosso relé de sequência de fase. Então vamos alimentar ele, vamos fazer o teste, verificar se ele está funcionando. Ok? Acompanha aí no decorrer do vídeo. Vamos testar aqui o nosso relé falta de fase. Verifique que eu já alimentei aqui, saí com as três fases desse disjuntor, certo? As três fases R e ST, e alimentei nos terminais L1, L2 e L3. A sequência R e ST deve ser R em L1, S em L2 e T em L3. Então, ao energizar, vamos observar que dois LEDs irão estar sendo acionados. O LED verde indica que há energia, né, há a alimentação da bobina interna desse relé, e o LED vermelho indica que houve a comutação dos contatos. Perceba que, naturalmente, o 15 é fechado com o 16, olha só. O 15, tirar aqui minha mão do meio, o 15 fecha com o 16 e é aberto com o 18. 15 fecha com 16 e é aberto com o 18.
Agora, quando a gente energizar, as 3 fases do circuito chegam até o relé, você vai perceber que agora que o 15 não vai mais fechar contato com o 16, não fecha mais contato com o 16, e sim com o 18. Isso aqui, esse contato 15 e 18, vai ser levado para o seu comando elétrico para que possa habilitar o funcionamento do circuito. Caso venha a ocorrer alguma anomalia aqui, algum problema, o contato 15 abre novamente abre com o 18, fechando com o 16, e aí não terá mais como o comando funcionar. Vamos fazer um teste, vou simular aqui, ó. Eu vou retirar essa fase aqui, ó, certo? Eu retirei essa fase, vou deixar aqui isolado no cantinho aqui, certo? E vamos verificar o seguinte. Agora eu percebo que ambos os LEDs apagaram, indicando que não há mais potencial nas 3 bobinas internas do nosso relé e que o contato não está mais acionado. Se o contato não está mais acionado, quer dizer então que o 15 volta com o 16 e abre com o 18. Se por um acaso a gente fizer, eu vou desligar aqui, e fizer a conexão novamente, vai perceber que ao fazer a conexão aqui, as nossas fases, as 3 fases novamente no relé, energizando, ele volta. Outro ponto importante é que o meu relé está dizendo que as 3 fases estão na sequência correta, ou seja, o motor irá girar no sentido horário, por exemplo, né? E aí, nesse caso, se houver aqui um serviço de troca desse disjuntor e sem querer, quem trocou inverteu as fases, vamos ver como é que o relé vai se comportar. Vou desligar aqui o disjuntor e vou inverter essas fases. Vou pegar a fase R e vou inverter com a fase S. E agora vamos novamente ligar. Ao ligar o circuito, o relé acende o LED verde, indicando, olha, realmente as 3 bobinas estão energizadas. Porém, ele não aciona o contato. Perceba que o 15 vai continuar fechado com o 16 e não com o 18. Simplesmente porque houve uma inversão na sequência de fases. Isso aqui pode ser um problema no seu quadro que você consegue resolver facilmente. De que forma, professor? Para resolver isso aqui, basta que você escolha de forma aleatória 2 fases, não precisam ser a mesma que foi invertida. Até vou pegar aqui fase diferente e faça a inversão. Fazendo isso, naturalmente, as 3 fases voltam a estar na sequência correta de acordo com a sua defasagem. Isso aqui é um ponto importante. Professor, eu não sei direito, eu não lembro de onde vem essa sequência de fases. Tudo isso vem da máquina elétrica que gera energia. Para mais dúvidas, você dá uma olhada aí, dá uma papirada, como diz o outro, né? Dá uma estudadinha que você consegue verificar de uma forma mais teórica de onde vem a sequência de fases. Mas tudo vem da defasagem entre as fases no momento da geração. Então, vou aqui fazer um desligamento e vou inverter agora essa fase com essa. Vou pegar essa daqui, e vocês viram que não foi nem mexi aqui, né? E vou inverter com essa daqui. Certo? Isso aqui ajuda a gente a entender que para resolver o problema de inversão, não tem que saber qual é a fase certa para desinverter. Não precisa. Basta escolher 2 e fazer o jogo da inversão. Vamos aqui agora ligar o nosso disjuntor e você percebe que o relé já acendeu a luzinha verde, fazendo o teste com o nosso multímetro. Vamos lá, no terminal 15 para o 16 não bipa mais, 15 para o 18 agora bipa. Perfeito? Então, essa parte ficou bem clara, tá bem de boa. Vamos agora verificar a função do nosso relé para identificação de neutro. Olha só, isso aqui é um quadro trifásico, então tem coisas que trabalham de forma diretamente com as 3 fases, sem precisar do neutro,
Mas eu tenho situações onde o neutro é essencial, principalmente nos relés e nos contatores. Então imagina que o neutro que alimenta o quadro rompe. Isso para de funcionar, isso para de funcionar, isso aqui também, isso, enfim. Além de situações bem mais específicas para o quadro. Então se você quer ter a opção de também abrir o circuito de comando, caso o neutro venha a romper, basta fazer um jump do terminal A para o terminal B e conectar o neutro aqui. E aí agora o meu relé fica também com a opção de monitoramento de neutro. Vamos fazer esse teste. Assim fizemos a conexão do terminal A para o B com esse jump aqui, tá? Vou achar para vocês verem melhor. E nesse caso, vamos verificar que o relé indica com os LEDs verde que está energizado, mas com o vermelho, ele indica que algo está faltando. Tanto que se a gente vier bipar, fazer a continuidade, 15 por 16 está bipando. Ou seja, em um comando, o relé estaria mandando desligar a carga, dizendo que tem algum problema. E aí, vamos fazer a conexão do neutro, certo? Aqui o neutro eu puxei do A2, dessa contactora que está aqui disponível. Vamos fazer essa conexão aqui com cuidado. Assim que a gente faz a conexão, veja aí que o relé já sente a presença do neutro. Agora eu tenho pinozinho vermelho, LEDzinho vermelho acionado, indica que os contatos estão atracados, Então 15 por 18 bipa, 15 por 16 não bipa mais. E aqui o nosso relé falta de fase e sequência de fase acabou de ser testado. É um teste muito simples, mas que você precisa confiar no seu dispositivo, confiar no seu componente para que ele consiga fazer a sua função correta em seu comando elétrico. E aí você viu que é bem simples fazer o teste do nosso relé falta de fase, o relé sequência de fase. E aí, para a gente poder concluir a aula, vamos verificar aquela pergunta que eu falei lá em meados dessa aula, que seriam essas pecinhas que ficam aí grudadas em cima de algumas contactoras, tá? Para quem pesquisou aí, para quem já sabe, vamos dizer que isso aqui são contatos auxiliares móveis, que podem ser colocados nas contatoras para ampliar aí a opção de comandos elétricos, a opção de circuitos, certo? Então, naturalmente, as contactoras, a grande maioria, vem com apenas um contato auxiliar, é um contato 13 e 14 normalmente aberto. Aqui eu posso ter a opção de ter o contato normalmente fechado, também mais um contato normalmente aberto daquela contactora e aplicar isso aí nos diagramas e deixando as opções de comandos, as opções de automação cada vez mais abrangentes, perfeito? E aí, na próxima aula, a gente continua realizando teste de componentes aqui no nosso chassi de dados. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Torne-se um profissional do futuro. Centec. Quem tem, tá bem.